Eu tô criando uma música nova. Quer ouvir? Carolzinha, nós estamos atrasados. Atenção, gravando. Respeitável público, senhoras e senhores, crianças e doutores. Não enrola, Carolzinha. Eu só queria fazer um suspense. Que suspense. Atenção, gravando. Respeitável público, eu tenho o prazer de apresentar um cara supimpa. Ele é biólogo, educador ambiental e de quebra. Ai! Ele inventa uns instrumentos com uns materiais que vocês não vão acreditar. Ai! A minha formação é em ciências biológicas. Eu sou bacharel, né, nessa área. Agora, há pouco tempo, eu me formei numa pós-graduação em ciências da natureza e estou agora terminando uma licenciatura, né, em ciências biológicas para poder ir para a área da educação. A música já vem comigo desde guri, né? Sempre eu fui influenciado pelos meus tios que gostavam muito de música, meus avós, né? Então, a música surgiu assim. Ao início, eu comecei a reformar meus violões, né? Mexer nas guitarras que eu tinha. Lá por 2008, 2009, eu comecei a fazer os primeiros ajustes, né, dos instrumentos. Aí, após, ali em 2012, 2011, eu comecei a construir instrumentos para mim, daí. Porque não tinha no mercado e eu queria ter um instrumento de 3, 4 cordas para me tocar blues, tocar slide, técnica slide. Então, eu fui a fundo, procurei as metodologias, como que surgiu, como eles eram construídos e vi que eu tinha o feeling para fazer eles, né? E tinha a forma de fazer, e visualizei a parte técnica deles e acabei construindo o primeiro. A Recicla Arts me trouxe uma demanda que eu tinha dentro de mim, né, sobre a arte plástica, que eu gosto muito da arte plástica, de desenhar os desenhos que eu faço, né, isso desde de novo, né. A música, que eu sempre fui de compor bastante, ganhei alguns festivais, toquei um pouco em Santo Ângelo, não muito, morei muito tempo fora, assim, fiquei muito tempo fora da cidade, mas quando eu voltei eu vi que eu tinha uma demanda que faltava em mim, né, que era voltar a tocar. Como eu sempre gostei de criar, eu juntei a parte acadêmica, científica, esse tino porque eu sou muito apaixonado por um cara que viveu aqui no Rio Grande do Sul, e já se foi, que foi o José Lutzenberg. Ele me influenciou muito nessa questão da sensibilização, né, da conscientização, da preservação do meio. Só sendo um músico compositor, eu vi que não ia fazer diferença nenhuma. O que eu pensei? Eu vou estudar, eu vou melhorar como ser, como pessoa, e vou fazer o meu projeto, trazer música para esse pessoal, falar sobre preservação, falar sobre meio ambiente, fazer uma diferença, só tocar não, né? Não que só tocar seja só tocar. Já tocando é uma grande coisa, mas trazer um pouco do teu trabalho artístico, falar um pouco de sensibilização, sobre atitudes mais sustentáveis, né? Para mim fazer uma slide guitar, primeiro eu visualizo como eu quero ela. Se eu quero fazer ela com uma caixa redonda de ressonância, né, que é a caixa onde vai sair o som, ou quadrada, ou retangular, enfim. Depois eu faço a busca do material, eu já fico imaginando, nossa, qual material seria o mais adequado. Mas como eu reaproveito materiais, nem sempre eu consigo o material que eu quero, então eu tenho que adaptar. No início eu me preocupava muito em fazer instrumentos com pelo menos 98 a 99% dos materiais de reuso e reaproveitamento. Mas com o tempo eu vi que ficava meio utópico fazer isso. Mas já consegui chegar a um resultado bem satisfatório. Os tipos de materiais que eu uso bastante, né? Fundo tampo da gaveta de guarda-roupa, aquela gaveta de móveis, restos de madeira, pedaços de violão velho, parafusos,
cordas. Esse detalhe desse instrumento aqui, se vocês verem, era de uma antiga máquina de costurar. Eu retirei as partes de metais e fiz, né? Reaproveito também captação velha de guitarras, né? Os cabos também, se vocês verem aqui, eu reaproveito, porque reciclar e reaproveitar é diferente, né? Materiais eletrônicos, né? Então eu reaproveito todos os cabos. Aqui, se vocês verem, isso aqui é caixa de fruta. Reaproveito bastante caixa de fruta, pedaços de madeira, lâmpadazinha. Isso aqui é uma corda de um contrabaixo. Todos eles têm um som característico, né? Eu imagino sempre um instrumento que a demanda minha de som... eu quero um instrumento de uma corda só, com uma corda mais grossa ou uma corda mais fina. Eu vou ver qual a caixa de ressonância que vai se adequar melhor, né? Qual o braço que vai se adequar melhor. Isso reaproveitando materiais, né? A Reciclartes, para mim, ela é uma ferramenta de educação ambiental. É uma das áreas que eu atuo, que é trazer metodologias para sensibilizar os alunos, a comunidade em geral, com a preservação do meio. Como? Fazendo uma coleta seletiva certa, reaproveitando os materiais, repensando o consumo, reutilizando alguns materiais. Quando eu faço as atividades de educação ambiental nas escolas, depois da palestra, dos vídeos, e a gente fala muito de coleta seletiva, eu trago os instrumentos e mostro para os alunos, passo para eles olharem e eles olham, não, isso aqui não é instrumento musical, ele não tem som, ele é feito de lixo, né? Eu prefiro não falar lixo, eu prefiro falar resíduo. E quando a gente toca, que a gente liga ele na caixa, que tem captação e tal, ele se surpreende que é realmente um instrumento musical. Então essa magia no olhar das crianças, em toda a sociedade em geral, quando vê o resultado do reaproveitamento e que esse material de reuso pode virar arte, não tem preço, né? Trabalhar a educação ambiental, a gente tem bastante tópicos técnicos, né? A gente fala muito sobre a ciência, o porquê, porque, querendo ou não, o meio ambiente tem ciclos, e todos os ciclos, querendo ou não, são complexos. E tu poder trabalhar a sensibilização com os alunos e falar de itens tão técnicos, científicos, que muitas vezes tu vai numa pré-escola ou numa educação infantil, e tu tem que falar sobre o ciclo da água, ou por que reciclar, ou tu tem que falar sobre a cadeia alimentar, por que tu tem que separar o teu lixo, que ele não pode ir para o solo, porque ele contamina a água, porque ele contamina o solo, ele volta para a cadeia alimentar. Como tu explicar isso para o aluno? Muitos deles já não têm a formação ainda, né? Eles vão ter essa parte mais técnica ao longo dos anos. Então, tu usando um instrumento, mostrando que tu pode reaproveitar aquele material, é uma forma mais didática, prática, criativa, além de tu poder dar uma abertura para eles para essa parte da música, né? Um instrumento da Reciclartes qualquer um toca, né? Eu fiz a metodologia do instrumento que a gente ensinava nas escolas, que em 10 minutos tu fazia um instrumento com cabo de vassoura, uma latinha de sardinha, um prego, uma corda, e qualquer um dos alunos, independente da idade, claro que com o auxílio do professor, eles conseguiam tocar, o que instigava nas crianças essa criatividade para a arte musical, para sensibilizar essa parte da consciência ambiental, né? RegTech Preservando a Vida foi um projeto de educação ambiental que deu início em 2018. Durante 2019 ele rodou toda a cidade, teve uma formação de agentes ambientais mirins também, sempre com a Reciclartes dentro, porque ela é uma ferramenta dentro, ela é um ciclo contínuo, que tem palestras, gincanas ecológicas e visitas no centro de reciclagem, palestras sobre preservação de água, plantios, jogos, né, educativos, todas as metodologias falando sobre preservação ambiental. E apenas pequenas atitudes com caracteres sustentáveis, simples, não precisa ser algo muito complicado, é só mudar a tua casa, mudar teu quintal, mudar a tua vida em pequenas atitudes que tu está fazendo muita coisa pelo meio ambiente, né? O grande desafio agora é poder fazer toda essa atividade, que foram 180 e poucas atividades diretas na cidade com ela,
dentro da educação ambiental, poder fazer isso em outras regiões. Qual foi sempre o meu sonho? Poder expandir isso para o Rio Grande do Sul, quem sabe para o Brasil, essa ideia de consciência, de reaproveitamento, né, e sensibilização, que é a coleta seletiva que vai fazer a diferença. Os meus instrumentos, né, são uma forma de deixar algum recado para os meus filhos, para minha família, para todas as pessoas que tem como tu reaproveitar o material e trazer uma ferramenta de transformação, né? É difícil falar sobre atitude sustentável, né? Mas pelo menos fazer umas escolhas melhores, né? Então eu fiz uma escolha, eu me recriei, me reciclei e acabamos, eu, né, e os meus parceiros, eu chamo assim, que eu tenho meus parceiros juntos comigo, me deram esse presentão, né? Hoje eu sou outro homem, outro ser, né? Porque a Recicla Arts existe. Um dó menor. Um sol maior. Sustenido, né, cara? Sustenido. Acho que o texto não vai aparecer.